Opa, tudo bem? Aqui é o Henrique, você está prestes a assistir um trecho da videoaula que eu revelei 3 atualizações que, se eu fosse o Airbnb, eu lançaria. Para quê? Para que anfitriões consigam faturar mais com seus imóveis de temporada ou acomodações cadastradas na plataforma. É isso mesmo, essas funcionalidades o Airbnb ainda não contempla, mas se eu fosse o CEO da empresa, eu lançaria para anfitriões ganharem mais dinheiro. Se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, é só clicar na janela ao final do vídeo. Fui! Vamos lá, segunda configuração. E essa aqui, pessoal, é uma coisa mais técnica. Então, relaxa se ficar muito técnico, muito detalhe, muito... Enfim, relaxa, tá? O que você pode fazer se você não entender bem o que eu vou falar aqui? Depois você assiste vídeos gratuitos que eu deixo gravado no meu canal, tá? Vamos lá. Existe um negócio chamado plano de tarifa, tá? Isso aqui poucos anfitriões conhecem porque é uma coisa mais técnica para quem está mais no alto nível de jogo. No Airbnb, dá para cadastrar plano de tarifa? Dá, mas é mais engessado, tá? Já vou te explicar por quê. E aqui eu chamei o seguinte, ó, plano de tarifa por eventos, para eventos, na verdade, é para eventos e temporadas. Só que é o seguinte, dá para fazer pelo Airbnb? Dá para fazer. Só que no Airbnb é muito engessado. O que acontece? Eu ensino que na precificação tem 4 pilares. O preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas, eventos e plano de tarifa. O legal é que esses 4 pilares estão interligados, eles se conectam, tá? E aí, na minha opinião, os mais importantes deles é o quê? São as temporadas, eventos e o plano de tarifa. Para cada temporada, para cada evento, a gente cadastra um plano de tarifa. Então, por exemplo, o que é um evento? Os feriados, o Ano Novo e o Carnaval. Você cria um evento ali, por exemplo, de 7 dias. O que é uma temporada? É alta temporada, baixa temporada, temporada padrão. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o mês de janeiro é altíssima temporada. Então você cria uma temporada, tá? Só que olha só, quando você cria uma temporada no evento, para cada evento, para cada temporada que você cria, por exemplo, ó, no ano eu crio mais ou menos o quê? Umas 5 temporadas? Alta temporada, depois baixa temporada, depois julho, depois baixa temporada, depois de julho e alta de novo. Eu crio umas 5 temporadas. E eu crio, sei lá, uns 8, 9 eventos, dependendo de quantos feriados vão ter. Aqui no Rio de Janeiro tem ano que tem Rock in Rio, tem ano que não tem ano que tem a Bienal do Livro, tem ano que não tem, eu tenho algumas acomodações próximas da Bienal. Enfim, sei lá, uns 8, 9 eventos. Para cada uma das temporadas, das 5, por exemplo, e para cada uma dos 9 eventos que eu crio, vamos botar assim, eu configuro um plano de tarifa específico. O que é um plano de tarifa? É quando a gente associa a quantidade de áreas reservadas a um preço. Por quê? O que é mais vantajoso para a gente? Reservas mais curtas ou reservas mais longas? O que você prefere? Um calendário 100% ocupado com 30 reservas de uma diária ou um calendário 100% ocupado com 3 reservas de 10 diárias? Eu prefiro 3 reservas de 10 diárias. Por quê? Dá menos trabalho e pode dar tanto retorno quanto um calendário, né, com a mesma taxa de ocupação. Então, a pergunta que a gente se faz é como que a gente vai atrair reservas mais longas, reservas mais vantajosas, né? E afastar reservas mais curtas, mais desvantajosas. A gente faz isso através do plano de tarifa. Como? Deixando a diária mais cara para reservas curtas e a diária mais acessível para reservas mais longas. Então, a gente precisa fazer isso para temporadas e a gente precisa fazer isso para eventos. No Airbnb, você precisa criar um conjunto de regras para cada temporada e para cada evento. O que acontece normalmente? Dentro de uma temporada, por exemplo, dentro da baixa temporada, você vai ter vários feriados nacionais, tá? Vários feriados de independência, Páscoa. Só que no Airbnb fica muito complicado de fazer isso, pelo conjunto de regras. No Airbnb fica complicado, você teria que fazer, daria muito trabalho e tem um outro problema. No Airbnb é difícil de você visualizar, é difícil de você enxergar o que você está fazendo, tá? Mais uma vez, relaxa se está muito técnico para você, só estou te explicando porque isso acontece. E aí a pergunta que você pode pensar é, Henrique, mas olha só, se no Airbnb não dá para fazer, ou você está falando que é difícil, como que você faz? Aí que está o pulo do gato. Existe uma coisa chamada, eu já fiz vídeo sobre isso também, tá? Coloca nos comentários se você quer que eu fale mais sobre isso, tá? Existe uma coisa chamada Channel Manager. O que é Channel Manager? É um software, é um sistema. Esse sistema serve é um facilitador, tá? Ele é um centralizador. Então, o que acontece? Por exemplo, as acomodações no Minha Casa, eu anuncio na Booking, eu anuncio no Airbnb, eu tenho um site próprio,
E aí o que eu faço? Eu tenho um canal, eu tenho um sistema que centraliza as informações mais importantes. Por exemplo, calendário e precificação. Então, por exemplo, se surge uma reserva no Airbnb, esse sistema, esse software, ele pega essa reserva e já bloqueia, para não ter overbooking. Se eu quero alterar um preço, aumentar, fazer alguma coisa, eu faço nesse sistema porque ele replica quase que instantaneamente para as demais plataformas. Então, esse Channel Manager, além de fazer tudo isso que eu te falei, ele permite essa precificação mais esmiuçada, essa precificação mais completa. Ele dá tanta possibilidade de fazer da forma mais completa, um plano de tarifa para cada temporada, um plano de tarifa para cada evento, e além disso, a visualização, você enxergar o que você está fazendo fica mais claro. Porque no Airbnb, por mais que dê para fazer, é difícil de você enxergar. O Airbnb, ele não trabalhou bem essa parte visual. Então no Airbnb é mais complicado você entender e ver o que você está fazendo, tá certo? E isso daqui é mais uma configuração, mais uma atualização, uma funcionalidade que se eu fosse o Airbnb, eu faria. Por quê? Traria mais retorno para os anfitriões. Eu assino o Channel Manager, eu pago um software para ter, dentre outras coisas, mas principalmente essa possibilidade. Por quê? Assim eu precifico de uma forma mais completa. Assim eu consigo cobrar diárias mais altas, mais caras, ter mais retorno. Olha que interessante, tá?